vocês? Eu me chamo Lisiane Oliveira, do Ateliê Flor de Lis, e tô aqui para mostrar para vocês como fazer esse porta-sapatos, tá bom? Recentemente, minha mãe fez o curso da Carol Villalta, que foi aquele curso onde ela ensinou a fazer o kit de viagem, e eu resolvi fazer uma adaptação no porta-sapato. Então ela fez um que usava esse tecido inteiro e colocava aqui um quadradinho, né, onde ficaria a parte de plástico que seria o visor desse saquinho. Então eu achei que eu gastaria mais tecido se eu fizesse dessa forma, seria um pouco mais difícil fazer essa parte aqui do visor. Ficou muito bonito, ficou muito legal, mas eu resolvi fazer de uma forma diferente e vim mostrar aqui para vocês. Então, ao invés de eu fazer um tecido inteiro com o visor aqui, um quadradinho, eu resolvi fazer com duas tiras, onde eu posso aproveitar melhor o tecido e o visor aqui de plástico, né? Então, tá aqui, ó, essa parte aqui desse visor de plástico. E como eu utilizei um tecido que é Aquablock, um tecido impermeável, e que ele já é bem estruturado, tem um acabamento bonito, eu não fiz a parte da frente com forro. Eu fiz apenas a segunda parte. Então, dessa forma, eu economizo um pouco mais de material, porque da forma que ela fez, teria que colocar o tecido da frente inteiro, o tecido do forro também inteiro, e depois recortar a parte do visor e colocar o plástico. Então, eu resolvi fazer dessa forma, não utilizei forro nessa parte da frente, fiz um acabamentozinho em zigue-zague, feito na máquina doméstica, e apenas forrei a parte de trás colocando um tecido de um nylon 600, que poderia também ter sido o bagum, tá bom? Então, vem comigo para o ateliê que eu vou mostrar para vocês como fazer. Então, gente, para fazer esse saquinho, eu vou utilizar para a parte da frente, 2 pedaços de 15 por 37 de largura. Então, 2 pedaços, eu estou utilizando aqui um tecido Aquablock, então por isso eu não vou colocar forro, ele já é bem estruturadinho. E um pedacinho de plástico de 12 por 37, na mesma largura. Então, essa vai ser a parte da frente que eu não vou forrar. A parte de trás, eu vou colocar esse tecido aqui, que é feito um tecido de sofá, na medida de 37 por 40. E para forrar, eu ia forrar com bagum, porém eu procurei o bagum, não achei. Eu vou forrar com o nylon 600, na medida também de 37 por 40. E para fazer a faixinha, onde vai ser o canal do cordão, eu vou utilizar uma faixa de tecido que dê para colocar, rodear toda a largura, então, ou seja, 2 vezes a largura da peça, na largura de 8 centímetros. Foi 8, foi 7? 8, exatamente. 8 centímetros de largura. Então, eu resolvi fazer um pouquinho diferente do da Carol, porque eu acho que aqui eu vou aproveitar melhor e vou gastar menos tecido para fazer essa peça. E aproveitar recortes, né, para fazer a frente e deixar ao mesmo tempo a parte plástica com o visor. Então, a primeira parte da peça que eu vou fazer vai ser costurar essa parte aqui do plástico. Então, vou juntar aqui o plástico com o tecido, passar uma costurinha de pé de máquina aqui e nessa outra parte também. Então, primeiro eu vou costurar nessa, passar uma costura aqui, rebato isso aqui para trás e faço a mesma coisa do outro lado, deixando essa parte aqui inteira. Então, vou fazer isso e já volto. Então, costurei, fiz a costura, passei um zigue-zaguezinho para fazer como acabamento e depois eu fiz a costurinha rebatendo a costura e ficou dessa forma. A parte de cima, a parte de baixo e o visor no meio, tá bom? Agora eu vou preparar a parte de trás. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, eu vou utilizar como lado de dentro, lado direito, o lado que tem o nylonzinho.
E essa parte aqui vai ser a parte de fora. Então, eu vou pegar aqui, ó, avesso com avesso. Vou juntar essas partes e vou passar uma costurinha em toda a volta, prendendo um no outro, uma parte na outra, tá bom? Então, avesso com avesso, então, lado emborrachado pra cá, com avesso desse daqui. Então, vou fazer essa costura e já retorno. E aqui, uma peça na outra, tá certo? Agora, o que é que eu vou fazer? Vou pegar a outra peça, coloco aqui, ó, avesso com avesso, e eu vou costurar. Vou costurar primeiro essa parte de baixo, porque depois qualquer excesso eu retiro na parte... Aliás, vou costurar primeiro a parte de cima. E nesse caso aqui, meio que tanto faz. Então, vou fazer uma costurinha aqui e uma costurinha dos lados, deixando a parte de cima. Então, costuro o fundo e costuro as laterais. Eu vou colocar aqui, ó, avesso com avesso. Vocês vão pensar que vai dar errado, mas não vai, tá certo? Depois, se a gente fizer o acabamento, vocês vão entender o que é que eu tô fazendo, tá bom? Então, avesso com avesso, uma costurinha fininha de pé de máquina, tá bom? Você fez a costura, o que é que você vai fazer? Pegar essa costurinha aqui, cortar todos os excessos para que fique essa costurinha aqui, ó, bem fininha, tá certo? E agora você vai pegar a sua peça e virar ela pelo avesso, tá certo? Virar pelo avesso e já retorno. Aqui minha peça todinha pelo avesso, inclusive aqui, ó, procurar deixar bem o mais pontudinho que a gente puder nessas beiradinhas. Agora a gente vai pegar aqui, ó, as beiradinhas e colocar ela o máximo que a gente puder no cantinho. E colocando aqui o grampinho para ir prendendo, para que a costura fique o máximo possível bem nessa beiradinha. Então, vai colocando aqui, ó, grampinhos. E faz isso nela todinha. Depois que eu fizer isso nela todinha, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma costurinha que tenha mais ou menos essa distância aqui, justamente para que essa costura aqui pelo lado de fora, ela fique toda embutida. E ela vai ficar uma costura que vai ficar embutida por dentro e por fora. Então, vou fazer essa costurinha aqui e já retorno, tá bom? Então, prenda aqui todinho direitinho e passa essa costura aqui, ó, em toda a volta, deixando só a parte de cima ainda livre, tá bom? Então, vou fazer isso e já retorno. Que eu fiz essa costura aqui, agora o acabamento ficou dessa forma. Então, por dentro o acabamento vai ser esse daqui, costurinha toda embutida por dentro. Então, agora eu vou desvirar a peça para que a gente coloque ela pelo lado direito. Pronto, gente. Então, tá aqui, ó, perfeitinho o saquinho. E agora eu vou pegar esse tecidinho, que foi aquela tirinha que eu deixei. Então, vou fazer um acabamentozinho na ponta, dobrar dessa forma. E vou começar aqui, ó, pelo lado de dentro. Eu vou começar a colocar essa pontinha aqui, ó, nessa medida, aliás, pelo avesso. E vou começar a costura aqui. Então, fazer essa costura aqui em toda a volta. E depois eu retorno para passar por aqui pela frente. Então, começa aqui, ó, direito com o avesso dessa peça. Porque aí eu vou passar pelo direito e aqui, ó, eu retorno. Quando eu retornar essa peça, ela vai estar pelo lado direito, tá bom? Então, primeiro eu faço essa dobrinha. E aqui, nessa pontinha, eu começo a costurar. E quando eu for terminar do outro lado, eu vou fazer essa mesma dobrinha no final, depois que eu passar por toda a volta. E a outra dobrinha eu vou deixar no finalzinho aqui dessa costura, tá certo? Sendo que pelo lado avesso também, que eu vou retornar e vou chegar desse lado.
Então, vou pegar aqui, ó, e terminar aqui. Então, começa assim e termina assim também. Tá certo? Então, começa dobradinho. Aqui e aqui. E vou passar em toda a volta. Costura aqui em toda a volta, ele para dentro. E aqui, ó, como ficou desse lado. Tá vendo? Costurinha, uma rente com a outra, escondendo toda essa costurinha daqui. Agora eu vou pegar, passar isso aqui, ó, tudo isso aqui para fora. Eu vou dobrar pra cá. Então, do mesmo jeito aqui, vou fazer uma dobrinha aqui nessa ponta. E essa costura eu vou colocar exatamente aqui para ficar em cima dessa outra. E vai ficar assim, ó. Tá certo? Então, por aqui por fora agora, eu vou fazer essa costura aqui, ó. Vou pegar, dobrou aqui na pontinha. E aqui eu coloco em cima dessa outra e vou passando essa costurinha aqui de pezinho de máquina, tá certo? Então, vou passar aqui, ó, em toda a volta e aqui vai ficar esse canal, que é por onde a gente vai passar o cordão, tá certo? Então, ó, pegou colocou tudo isso aqui pra fora e aqui, ó, dobrou essa pontinha e costurou em cima da outra costura, ok? Então, vou fazer isso e já retorno. E aqui foi colocado essa bordinha, né, que ficou o canal por onde vai passar o cordão. Se você quiser, para esconder um pouquinho mais, você pode ainda dar um pouquinho mais, um pontinho aqui, prendendo, para você prender a emenda aqui desse pano, né, já que a gente não fez abanhado antes de passar. E tá aqui. Agora é só colocar um cordão e o saquinho ele vai ser fechado. Com isso ele cabe até acho que 2 pares de sapato, né? Um sapato, uma sandalinha, algo menorzinho. E ele cabe. Com isso tá seu saquinho de viagem, seu saquinho para calçados, prontinho para você levar nas suas viagens. Olha só, gente, como ficou legal. Então tá aqui, ó, porta-sapatos. Eu acredito que cabe 2 pares de sapato. Então, excelente para você levar na sua viagem. E como ele está feito todinho em tecidos impermeáveis, então você pode colocar dentro da sua mala e não vai sujar o conteúdo dentro da sua mala. Então, acho que cabe mais que um par, deve caber acho que um par de tênis e mais um par de uma sandalinha, tá certo? Então, tá aqui, ó. Parte de trás preta, combinando com a mala que eu fiz, e a parte da frente nesse tecido colorido. Que também você poderia fazer se você tivesse utilizado, se eu tivesse utilizado tecido aquablock na parte de trás, talvez desse para ficar apenas com uma camada, sem precisar de colocar forro. Mas eu preferi fazer dessa parte, combinando, e tá aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá lá um joinha, tá bom? E se você fizer, compartilha lá no meu Instagram, tem o @atelier flor de lis 10, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima.